Olá, igreja, e olá para você que não faz parte da nossa comunidade, mas que talvez esteja nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube nessa série de cultos especiais de saúde. Então eu quero te dar as boas-vindas e me apresentar para você. Eu me chamo Taene Nolasco Soares, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para compartilhar com você um tema que é muito comum no meu dia a dia de consultório, mas a partir de uma outra perspectiva. Mas antes disso, eu vou te convidar para nós orarmos juntos. Vamos lá? Querido Deus, eu quero te pedir que nesse momento, tudo que seja aqui compartilhado, seja feito, Senhor, para a tua honra e glória. Que essa mensagem, Pai, possa atingir o coração e a mente de todas as pessoas que estão aqui assistindo. E nós sabemos, Senhor, que se apenas uma pessoa for atingida, já nos é o suficiente. Então, Senhor, te dedicamos esse momento e te pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente, traduzindo essa mensagem para nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema que eu escolhi para nós compartilharmos e conversarmos hoje é encontrado na carta de Paulo, carta essa que ele escreveu para Efésios, cerca de 61 depois de Cristo. Então, na mesma época que ele escreveu para os Colossenses e também para Filemão. Então, essa carta, ela vai tratar de vários temas fundamentais do que significa ser cristão e como nós cultivarmos a nossa fé, tanto na teoria quanto também na prática, através dos nossos comportamentos. Então, eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia junto comigo no capítulo 4 de Efésios, do verso 14 em diante até o verso 24. Então, vamos ler juntos. Verso 14 do capítulo 4. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em clamor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, iniciando o capítulo 1 de Efésios, nós vemos que Paulo nos lembra ao pessoal de Efésios da época das bênçãos que Deus, através de Cristo, já havia nos concedido. E agora, no capítulo 4, que nós vamos estudar e discutir um pouquinho mais a fundo, ele nos traz essas lições pessoais de como a nossa fé pode se manifestar de forma prática através do nosso comportamento. Mas eu quero já começar aqui a fazer um link com o que eu disse para vocês lá no início, de que esse tema seria algo muito parecido com o que eu vejo todos os dias no meu consultório. Em meu dia a dia, como psicóloga, eu recebo muitas pessoas em sofrimento. Pessoas essas que têm queixas das mais variadas possíveis. Algumas com problemas que nós, que temos uma vida relativamente boa e confortável e saudável, nem poderíamos imaginar como conseguir começar a resolver. Já outras pessoas ficam presas nos seus próprios pensamentos e muitas vezes os problemas não são nem reais ao seu redor, mas elas acabam ficando presas nessas ideias erradas, nesses pensamentos negativos, criando vários cenários catastróficos ao seu redor, sendo que no real nada acontece. E outras pessoas que sim, têm dificuldades, têm vários problemas e aí acabam se sentindo desanimadas, incapazes, acabam sentindo como se não tivessem energia, disposição, ânimo para enfrentar as tarefas do dia a dia.
Sejam problemas pequenos ou sejam até as tarefas mais simples. Então, eu quero te fazer pensar aqui junto comigo. Aonde você se encontra dentro dessas pessoas? Quem é você no meio dessa população que hoje está tão em sofrimento? Será que você está bem? Será que a sua saúde mental está em dia? Como é que você tem passado o seu tempo? Em especial o seu tempo livre? Aonde que está a tua atenção? A tua atenção está nas coisas de Deus, em especial no sábado? Ou tu tens perdido bastante tempo nas redes sociais, tendo ficado distraído com os enganos que a gente vê por aí? Outro tema que eu quero começar a te fazer pensar é: se tu ficas bastante na rede social, como muitos dos meus pacientes fazem, isso faz com que tu comeces a te comparar com outras pessoas e fique se sentindo inferior? Eu tenho pacientes que trazem as seguintes frases para mim: poxa, Taene, por que todo mundo viaja menos eu? Por que todo mundo tem um relacionamento feliz menos eu? Por que as pessoas estão ganhando dinheiro, estão tendo sucesso nas suas vidas e eu não? O que será que tem de errado comigo? Será que eu estou quebrado? Será que eu sou mesmo tão insuficiente assim? E aí o que eu gosto de lembrá-los é que quando nós estamos perdendo nosso tempo nas redes sociais, porque a gente sabe que tem muito conteúdo que é válido, muito conteúdo que a gente pode aproveitar, mas a maioria das coisas são vidas fabricadas. Então a gente pode acabar perdendo tanto a nossa saúde mental quanto o nosso tempo, que é precioso e não tem volta, nos alimentando desse tipo de conteúdo e fazendo comparações com vidas que nem existem. A gente fica comparando a nossa vida, na qual a gente conhece tanto os bastidores quanto o palco, só com o palco do outro. Então, com um recorte daquilo que o outro quer nos mostrar e que não representa necessariamente a verdade. E isso nos cega, isso faz com que as lentes que nós usemos para avaliar o mundo, inclusive para avaliar a nossa própria vida, elas fiquem embaçadas, porque a gente não está vendo a verdade. E aí, muitas vezes, como crianças, a gente se sente sem escolha. É como se a gente ficasse como um barquinho, né, à deriva no mar, e a gente não pudesse escolher diferente. E aí nós podemos ficar influenciáveis a começar a agir e a buscar determinadas coisas para se equiparar que fogem do que é o esperado para nós por Deus. E aí, sem contato com a verdade do que nós somos perante Deus e do que Ele quer para a nossa vida, nós vamos ficar perdidos, vulneráveis e vamos estar então abertos para as artimanhas que o inimigo usa no nosso dia a dia para nos afastar cada vez mais do que é o plano de Deus para a nossa vida. O fato é que todos nós estamos inseridos em um mundo que é cheio de caos, de turbulência, de comparações e que nos pede o tempo inteiro para que a gente fique se equiparando e corra em velocidade máxima em direção a bens materiais, em busca desse sucesso. E aí, diante disso, veja se faz sentido para você. A gente pode se sentir diminuídos, fracos, impotentes, confusos e até sem esperança. Às vezes, a gente pode até nos pegar duvidando de todas as bênçãos que Paulo nos relembra no início do texto, de que nós já recebemos. A bênção, inclusive, da vida, de estarmos aqui com saúde, respirando. E muito mais ainda nos gera, às vezes, a dúvida de que, será que Deus mesmo vai me abençoar? Será que ainda tem algo bom por vir? Eu posso me ver sem esperança. E aí, a gente pode se perder em pensamentos negativos, no nosso imediatismo, na nossa insatisfação e questionar: será que existe mesmo alguma vantagem em seguir a Deus? Agora eu quero te convidar a imaginar a seguinte cena. Imagina um mar turbulento e agitado e que está em constante movimento. Imagina aquelas ondas gigantes, né, vindo e você, sozinho, no meio desse grande oceano que está super agitado, dentro de um barquinho. E aí você fica sendo jogado para lá, sendo jogado para cá, conforme as ondas. E aí, a cada movimento, você sente essa ameaça e você sente essa probabilidade muito grande de que você, ali sozinho, vai fazer com que o seu barco vire e possivelmente você morra. Então, assim é que muitas pessoas se sentem no meio desse mundo caótico em que nós vivemos. Agora, eu te convido a imaginar um outro cenário. Imagina que você está nesse mesmo mar, só que você está dentro de um grande navio,
Você está dentro de um barco que é muito bem equipado e que tem uma âncora fixa lá no fundo do oceano. Uma âncora que o solidifica, uma âncora que, independente do movimento que venha, esse barco continua lá. Ele até se mexe um pouquinho, mas ele continua lá. E você não está sozinho. Você conta com o apoio de uma equipe, você conta com o apoio de outras pessoas. E aí, diante desse outro cenário, você se sente forte, se sente inabalável e os teus medos vão embora. E de acordo com Paulo, é assim que nós devemos nos sentir. É assim, para aquele que crê em Cristo, que o sentimento deve acontecer. Então, eu quero convidar vocês para pensar que, ao invés de nós nos deixarmos ser derrubados pelas mentiras ao nosso redor e por todo o engano e desinformação com que a gente é alimentado todos os dias, em especial através das redes sociais, essas opiniões que são concorrentes, né, que nos fazem, às vezes, nos distanciar ainda mais das verdades de Deus, eu quero te convidar para que você possa se ater ao que diz a palavra. O povo de Deus, ele pode se manter seguro, ele pode se manter confiante, sabendo quem são e a quem pertencem. Nós não somos nem mais e nem menos do que ninguém. Deus nos proveu talentos, Deus nos deu dons e nós precisamos começar a usá-los, tanto em nosso favor quanto em favor dos outros. No início desta carta de Efésios, no capítulo 1 a 3, Deus nos lembra também disso. No início do capítulo 4 também. Deus, através de Paulo, nos conta que nós fomos, cada um, presenteados com dons e que nós devemos usá-los tanto para a nossa vida quanto para o avanço do ministério. Como povo de Deus, não há razão para que a gente entre em comparação. Nós devemos confiar que diante das dificuldades, diante das adversidades, Deus está conosco e nos capacita para que nós possamos de fato usar esses dons e talentos, essas habilidades que Ele nos deu a nosso favor e a favor da nossa comunidade. Quando nós estamos com Jesus, que é a nossa firme e inabalável âncora, nada nos ameaça. Essa é uma promessa tão revigorante, você não acha? De tão atual que é essa mensagem que Paulo traz na carta de Efésios, ela poderia ter sido escrita ontem, né? Ela faz muito sentido para os nossos dias até hoje. Porque nesse mundo de desinformação, nesse mundo de falsas verdades, o cristão pode realmente ficar confuso de quem ele é e para onde ele deveria ir. Com isso, a gente pode sentir, né, medo, dúvida, sentir que o nosso barquinho está prestes a afundar junto com a nossa saúde mental. A gente pode se sentir fracassado, pode se sentir sem força, mas o meu convite é para que tu reserves um tempo para prestar atenção no teu próprio relacionamento com as informações que você absorve todos os dias. Presta atenção em como essas informações são absorvidas por ti, o quanto elas têm impactado a forma como tu tens pensado a respeito de ti mesmo, a respeito dos outros e também a respeito do mundo. Como é que você diferencia o que é real do que não é real? Como é que tu lidas com a confusão desse mundo que está tão incerto? E aí, Paulo ele nos deixa uma resposta bem prática sobre como lidar com isso. No verso 15 do capítulo 4, ele diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, buscar a verdade de Deus, ela pode nos ajudar a nos sentirmos ancorados nesse mundo de tempestade frequente, nesse mundo onde a gente sente que muitas vezes o nosso barquinho está à deriva. Então, no mundo de inseguranças, a gente pode se firmar na palavra de Deus, porque Deus é o único que não muda. Deus é estável. Nesse mundo que é tão volátil, Deus é o mesmo, do início ao fim. E a sua verdade nos dá esperança para que a gente possa navegar por esse mundo que é tão turbulento. A gente precisa tanto ouvir essa verdade quanto também compartilhá-la. Mas quando nós compartilharmos e ouvirmos também, a gente precisa ouvir com amor. A gente precisa falar com amor porque nem todo mundo está pronto para receber essa verdade de forma dura. Porque essa verdade, afinal, nem sempre ela é fácil de ouvir, nem sempre é gostosa de ouvir para muitas pessoas que estão muito afastadas de Deus. Então, a gente precisa compartilhar e também precisa ouvir com cuidado dessa verdade que, sim, pode nos salvar. Eu lembro que uma vez eu li uma frase que diz assim: verdade sem amor é brutalidade e amor sem verdade é hipocrisia.
Então nós precisamos começar a filtrar aquilo que chega para nós e filtrar também a forma como nós falamos para outras pessoas, seja em coisas banais do nosso dia a dia e também a respeito das verdades de Deus. E aí a mensagem que eu queria deixar para vocês é que falar e ouvir a verdade é o nosso único caminho através desse labirinto no qual a gente vive hoje. Juntos e nos apoiando, nós teremos sim uma maneira possível de, como disse Paulo, crescermos para nos tornarmos o corpo maduro daquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, queridos, se você vive em águas turbulentas hoje, eu te convido a buscar a verdade. Vá a Deus humildemente em oração, coloque o seu coração diante de Deus, busque a sua comunidade, frequente mais a casa das pessoas da sua comunidade, esteja mais em conjunto, faça parte do corpo de Deus, porque é nele que a gente se fortalece. E aí pode ser que você se surpreenda com a forma como a verdade amorosa de Cristo, ela pode sim estabilizar os seus pensamentos, os seus sentimentos e também mudar a forma como você responde à vida. Eu espero que essa mensagem ela toque teu coração e que o Espírito Santo te ajude a compreender a esperança contida nas verdades de Deus. Vamos orar então para finalizar? Querido Senhor, obrigada por esse momento juntos, onde aprendemos um pouquinho mais a respeito da Tua Palavra e como ela pode nos confortar nesse mundo de tanta comparação, de tanta insegurança, turbulência, nesse mundo tão inconstante. Sabemos, Senhor, que Tu és Deus e que Tu és o único que não muda. Tu és o único que ao longo do tempo permanece estável. Tu és a nossa segurança e Cristo é a nossa âncora. Então nós te pedimos, Senhor, que Tu venhas fazer parte da nossa vida cada vez mais no nosso dia a dia e que o Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, para usarmos os nossos dons, os nossos talentos frente às adversidades do dia a dia. Tudo isso nós te pedimos, já agradecidos por todas as bênçãos, Senhor. Amém.